Estamos apresentando Enigmas Rasgando o Verbo, com Cris de Pascoal e Kátia Tigato. Produção técnica, Mauro Dom Pedro. Olá pessoal, bem-vindos ao Enigmas Rasgando o Verbo, aqui na Rádio Excel, a rádio da consciência livre. Boa noite, planeta Terra. Boa noite, Kátia Gaia. Boa noite, Cris. Boa noite a todos. Boa noite, planeta. É isso aí. Nesse fim de semana, Kátia, nós participamos do Diálogo com o Universo, né? Tendo como organizador, é verdade, o respeitado ufólogo Rafael Cury. Tivemos palestras de alto nível com todos os participantes. E gostaríamos de agradecer ao Universo por nossa participação. E por isso, Kátia Gaia, vamos falar desse assunto aqui na Rádio da Consciência Livre. Que vem muito a calhar, porque muitas pessoas ainda perguntam muito sobre o tema, e eu acho que sempre é bom a gente frisar certas coisas. E também quero fazer meu agradecimento, né, a todos os participantes, o respeito pelo nosso trabalho, e que o que nós levamos lá, de fato, era diferente. Mas fica aí o lado da pesquisa para que todos façam, né, as suas pesquisas. É isso aí. Então vamos falar nesse programa o que a ufologia com os seus ufólogos tem nos revelado no longo dos séculos, né, Kátia Gaia? Isso mesmo. Mas olha, não se assustem, tá? O fato é que extras e intras podem e devem entrar em contato conosco. É o que disseram 200 cientistas de universidades, institutos astronômicos e até a NASA. A coisa, amigos, é tão levada a sério que o antigo Instituto SETI juntou mais de 60 milhões de dólares e construiu um telescópio dedicado à busca de vida fora da Terra. Tudo isso partindo do princípio de que se há ETs inteligentes, eles devem usar algum aparelho tipo rádio, cujas ondas se espalham pelo universo e são detectáveis. Então, desde 1958, pessoal, os cientistas analisam frequências de rádios vindas do espaço em busca de padrões que façam sentido. Quando isso ocorrer, tudo que ouviremos será um padrão que se repetirá na mesma frequência, entenderam? Os cientistas deverão certificar-se de que o sinal veio do espaço, confirmar a informação com outros cientistas e divulgá-las por fim, pois terão de preparar respostas, o que não será nada fácil. É verdade, vai ser uma grande confusão, né, Kátia Gaia? Primeiro, porque demoraremos décadas para decifrar o que eles dizem. E se não tivermos certeza sobre as suas intenções, poderemos enviar uma mensagem padrão, como as que já mandamos para o espaço, descrevendo o ser humano, nosso sistema solar, as moléculas de água ou o nosso DNA, por meio de linguagem universal como a matemática. Mas, caros ouvintes, a distância cultural pode ser tão grande que até a maneira de entender matemática seja diferente para nossa total frustração. A resposta dos ETs à nossa mensagem demoraria pela nossa compreensão, e a ciência entre 8 e 400 anos para chegar, dependendo do local que vivem. E sabemos, pessoal, que os vizinhos mais próximos seria 4 anos-luz, Alfa Centauros. Além disso, os cientistas só analisam sinais originais, no máximo 200 anos-luz. Ainda nós somos infantis a nível científico por esse dado, né, Kátia Gaia? É verdade. Imaginem só quando os jornais estamparem o anúncio oficial dos governos do mundo, tipo, não estamos sós. Isso criará uma nova visão do mundo, assim como Copérnico tirou a Terra do centro do universo e Darwin colocou o ser humano no nível dos primatas. A descoberta dos ETs nos obrigará a admitir que não somos assim tão especiais. E aí, pessoal, as religiões teriam de ser revistas. Os questionamentos tipo a Gênesis na Bíblia serviria também para os outros planetas? A morte de Jesus também redime
os pecados dos alienígenas? A alma dos ETs também segue os mesmos princípios evolutivos do que nós, humanos? Grandes perguntas. Quero as respostas. Pois é, ouvintes, muitos dogmas cairiam ou mudariam, mas é provável que as religiões em torno deles ganhem força, porque algumas perguntas precisariam de solução que ainda a ciência não conseguiria responder. E aí, a idolatria humana poderia criar mais alguns pseudos deuses. Pois é, havendo essa conexão entre eles e nossos cientistas, será como um renascimento, pois todo o nosso sistema de crenças, conhecimento, terá que ser repensado e modificado, ou ainda substituído, em pouco tempo, pela sabedoria desses seres universais. Assim que eles chegarem em contato massivo, acreditem, o nosso conhecimento avançará muito, pois, segundo o renomado astrônomo Carl Sagan, somente civilizações altruístas poderiam chegar até nós, e as civilizações guerreiras se destruiriam antes de desenvolver tecnologia necessária para viajar acima da velocidade da luz. Pois é, e em suas pesquisas, ele afirmou que há grande probabilidade de serem como nós, ou seja, feitos de carbono. Mas o maior impacto da visita desses seres seria a tecnologia, que eles trariam até nós. Acima de tudo, descobriríamos como somos, quais os nossos limites e qual de fato é o nosso lugar no universo, entendendo? Pois é. Então vamos tentar entender alguns pontos. A estrela polar do norte, a Polaris, situada na cauda da constelação de Ursa Menor, é conhecida pelos marinheiros. Entretanto, ela nem sempre foi a estrela polar do norte, devido à oscilação do eixo da Terra, porque há uma pequena variação imperceptível e constante na posição exata do polo. Bom, Kátia Gai, pessoal, isto que a Kátia está dizendo é chamado precessão dos equinócios. Em certas épocas existem lacunas na astronomia, em que afirmam não haver a estrela polar, mas o ciclo integral da precessão leva cerca de 26.800 anos. Pois é. Mas há cerca de 4.500 anos atrás, a estrela polar do norte era chamada de Alfa do Dragão, ou Tuban, também chamada constelação de Draco. E há mais de 30 mil anos atrás, ela foi a estrela polar, e Draco apresentou visão notável e aterradora no céu terrestre, pois antigas civilizações acreditavam que os seus deuses tinham vindo do norte. E esses, caros amigos, eram conhecidos como o povo do dragão e da serpente. Além de suas espaçonaves com desenhos espalhados pelo mundo, pareciam dragões ígneos voando pelo céu noturno. E em toda a Terra são encontrados símbolos desses ancestrais, na forma de discos solares, suásticas, esculturas de serpente e do dragão. Eles deixaram muitos vestígios em que, em tempos remotos, essa civilização era adoradora do Sol e de âmbito central também, né? Deixaram semelhantes culturas na América do Sul, na África do Norte, na Irlanda, no Egito, em alguns locais, domes, pirâmides, discos solares, bem como inscrições feitas em rochas. Bem, pessoal, então vamos entender o que a palavra Atlântida tem a ver com tudo isso. Atlântida, na realidade, é um anatema para os cientistas ortodoxos. Eles preferem falar de deslocamento ocidental. Entretanto, há dois pontos de vistas, um ortodoxo e o outro não, que podem coincidir. Esses pontos de vistas afirmam que houve, em outros tempos, uma fonte comum de civilização, porque existem muitas coincidências em ambos lados do Atlântico. E o número dessas coincidências é grande demais para ser apenas coincidências.
mas em muito breve saberemos muito mais, porque existem muitos casos para explicar Atlântida. Que fica na realidade no fundo do Oceano Atlântico, possuindo enorme cordilheira, talvez a maior do nosso planeta, que estende-se a 10.000 milhas sobre todo o Atlântico Norte e Sul. Provavelmente esses ancestrais hoje possam ver apenas um pico aparecer acima da água, e o maior deles é a ilha de Açores. Pois é, a gente ouviu falar muito disso no Congresso. Então, pessoal, essa cordilheira montanhosa, em tempos remotos, era o centro do Império Perdido dos Atlantes. Então, se o gelo nos polos norte e sul derretesse, grandes cidades ficariam submersas no oceano. Mas milênios mais tarde, quando os sobreviventes tivessem formado nova civilização, os cientistas iriam começar a admitir a possibilidade de que não tivesse nenhum povo adiantado no planeta antes deles, mesmo que alguns hereges tentassem mostrar inutilmente as ruínas da Estátua da Liberdade e da Coluna de Nelson. Pois é. Então, pessoal, atualmente a ciência começa a aceitar a possibilidade da existência de uma civilização realmente adiantada na Terra, anterior a 8.000 anos antes de Cristo. Hoje, existem provas de que uma série de catástrofes teve lugar há milhares de anos atrás, que causaram o desaparecimento das civilizações então existentes. Pois é, amigos, mas através dos séculos, os descendentes tiveram uma lembrança vaga, porém permanente, por meio da tradição oral. Tradição oral daquela época em que os ancestrais tiveram contato. E foi nessa época que eles edificaram montículos artificiais com parte superior plana, tais como Silbury Hill, perto de Kirkbury, a fim de atrair os deuses, fazendo-os descer. Pois é, e após a partida desses manos siderais, sacerdotes encarregaram de governar o povo. Isso ocorreu antes do cristianismo. Professaram religiões adoradoras do sol e aos seus antepassados. Essa sabedoria, pessoal, foi confiada aos druidas, que mantiveram o culto até a chegada dos romanos à Inglaterra. E nessa época, os invasores trataram de destruir todos os sinais das civilizações anteriores. O Estado e a Igreja Romana eram o poder, e nessa época situaram o início do estabelecimento da Igreja, e todos os focos restantes do culto do dragão, da religião pagã, foram totalmente eliminados. Pois é, ouvintes, e os antigos centros magnéticos, muitas vezes, nos altos das colinas, foram convertidos em igrejas cristãs. Entretanto, a sabedoria do povo da serpente não desapareceu, entendeu? Muitas nações e tribos ainda conservam e desenvolvem capacidades paranormais e praticam conversas ancestrais com todo o seu povo estelar, mas tudo isso ainda em certo segredo. Assim como Joana Dark, né, pessoal? Que tinha contato com seres multidimensionais, mas os chefes das instituições conheciam essa sabedoria oculta e grande parte é preservada pelo Vaticano atualmente, entendeu? Assim, a Igreja durante centenas de anos floresceu, exercendo tremendo domínio sobre os homens. Mas tudo isso perdurou até a Idade Média e na Renascença. Qualquer pessoa que se afastasse da Igreja era tido como um herege e levado perante a Inquisição. Pois é. Né? Nessa época, então, pessoal, haviam reuniões nas chamadas escolas da noite, onde eram debatidos todos os assuntos possíveis sobre este contato. Leonardo da Vinci usou a linguagem em espelho para se proteger, porque algumas dessas ideias eram contra os pontos de vista da Igreja.
É verdade, de fato, em certas ocasiões, ouvintes, as experiências dessas pessoas em contato, em suas ciências naturais, foram acusadas de pacto com o diabo. Felizmente, alguns conseguiram se retratar para não ser queimados vivos nas fogueiras da Inquisição, né? Depois, até Galileu publicou seu diálogo num tema revolucionário que alterou toda a concepção de universo aceita na época, afirmando que o Sol e não a Terra que era o centro do universo. Por este motivo, compareceu à Inquisição, sendo forçado a se retratar e exilado foi viver em vila. Mas aí vocês vão me perguntar, mas o que tudo isso tem a ver com conexão extraterrestre? E eu vou dizer para vocês tudo, desde muito tempo, pessoal, estamos em contato com humanos de outros orbes. Civilizações sempre vêm repassando conhecimento de geração a geração. É assim em todas as tribos indígenas do planeta Terra. Aí vocês ainda vão questionar o que vem a ser esta misteriosa conexão com dragões. Então nós vamos informar. Baseado em estudos, a heresia do dragão abrange todos os assuntos que estão hoje de acordo com os governos ocultos, tanto positivos quanto negativos. Mas nossos modernos cientistas não dão ainda aprovação para esta conexão entre extras e intras que ocorre há trilênios, né? Que de forma mecanicista eles encolhem o ombro quando esse assunto vem à tona. E sabem por quê? Porque, de certa forma, a ciência nega tudo que ainda não conseguiu explicar, e nem consegue. E os governos do mundo negam tudo que ainda não conseguem controlar. Mas é verdade mesmo, hein, Kátia? Mas, pessoal, hoje muitos nos usos das suas faculdades parapsíquicas vêm fazendo uso para fazer esta conexão, mas ainda não são muito considerados e a ciência não consegue explicar realmente a função da glândula pineal. Muitas coisas já foram registradas, filmadas, primeiros escalões dos governos federais declarando abertamente a existência de ETs com análises reais de filmes de OVNIs pelo mundo todo. Pois é. Mas quem pesquisa estes e outros assuntos não ortodoxos são considerados meio que lunáticos. Até que tudo isso venha à tona, né? Sem o poder das instituições interferirem. Sabe por quê, Kátia Gaia? Porque eles sabem que não terá como fazê-lo, pois sabem multissecularmente da verdade, que tentam, sabe, nos ocultar, e tudo para poder manter o poder da Matrix. Olha o conluio. Pois é, né? Mas há indícios fortes que as paredes desse sistema estão começando a ruir, pessoal. E assim diz a Bíblia, viu, Cris? Na Gênesis aconteceu quando começaram a se multiplicar na terra, nasceram filhas dos homens, e os filhos dos deuses viram as filhas dos homens, que eram muito bonitas, e tomaram por esposas aquelas que escolheram. Gênesis, capítulo 6, versículo 1 ao 2. Pois é. E aí houve uma miscigenação entre humanos e ETs, né? Então, amigos, é natural que milhares de anos seres do espaço continuem a se misturar com seres humanos, tendo na Terra muitos híbridos. E a chegada das naves em diversos locais do nosso belo planeta fará com que os manipuladores pensem hoje como nunca fizeram antes. Isso sim, esta conexão será realmente uma coisa boa, nesta terra de lavagem cerebral e robotização. Agora falando, né, do congresso que participamos lá em Curitiba, Marcos Petit, em sua palestra, mostrou em seus slides vários OVNIs, esqueletos de animais e cabeças humanoides em solos marcianos, deixando bem claro que essas fotos foram retiradas de um site da NASA, né?
impressionante as fotos, ele tem vídeos, ele tem a pesquisa toda em cima de um livro que ele fez. Então, é material demais, né, Cris? Eu fiquei fascinada. É verdade. Estruturas quilométricas, túneis, sinais de cidadelas no solo e aberturas em vários locais com quilômetros de diâmetro, de forma a adentrar o interior de Marte, dando-nos a imaginar que eles possam ter atividades intraterrenas. Mostrou uma nave tão gigantesca ao lado da Lua Phobos que parece ter mais de 100 quilômetros de extensão. E o mais interessante, pessoal, vou repetir, essas fotos foram tiradas do site oficial da NASA. Fora que UFOs foram fotografados em diversos locais de outros planetas também, assim como a Lua, Europa, Ganimedes, Vênus e Saturno. A sonda Curiosity deixou os pesquisadores da NASA perplexos. E nos deixaram também, né? Com Ainda certeza. demonstrou atividades extraterrestres no lado escuro da Lua, fotografando uma torre quilométrica, assim como UFOs estacionados. O fato é que estamos no limiar desta conexão, para que seja admitida pelos setores oficiais. É verdade, porque ainda precisamos que eles admitam para que muitos paradigmas se rompam, né, Katia Gaia? Né, pessoal? Sem Pensamos que não deve ser fácil os governos do mundo admitir de forma oficial tantas orientações, devido a tantas orientações religiosas e diferentes no nosso planeta. Afinal, pessoal, como explicar que nós não somos o centro do universo e que não estamos mais sozinhos? é, mas de fato já vemos uma preparação surgindo, tanto nos filmes quanto nos desenhos, para que isso ocorra de forma a não causar tanto espanto. Hoje é comum vermos os desenhos com aparências diferentes de humanoides, e filmes também como Jornada nas Estrelas, Stargate e tantos outros. É verdade, eu penso que já é uma forma de preparação para que a coisa não assuste tanto, né? Mas vamos pensar, será que os governos vão admitir que esses contatos serão pacíficos? Bem, eu acho que podem ser que não, né? O fato é que teremos de ter muito discernimento, muita lucidez, para não cairmos em engodos arranjados, para nos colocar em outra guerra com os nossos manos estelares, entendeu? Então, que sejamos todos capazes de acolher o novo, derrubando barreiras pessoais, espirituais, e assim podermos atravessar fronteiras, baixar bandeiras, silenciar armas e ouvir esse chamado do universo. Bem, eu disse isso na minha palestra. É verdade, com certeza. Bom, a questão é a seguinte: você está aberto para derrubar essa barreira? Nós aqui do Enigmas estamos. Então que sejamos abertos, pois o novo, pessoal, já chegou, continua chegando, já está entre nós. Então, pessoal, qualquer hora a gente vai realmente ter um contato amplo e massivo, como disse Eric von Däniken, e que todos nós possamos nos integrar de forma pacífica e harmônica com esses seres. Não é verdade, Katia Gaia? Que assim seja. Aliás, espero este momento já há muito tempo. É como diz o Sérgio de Sá: preciso te encontrar, quero tanto te abraçar, entender pela sua luz como se faz um universo, né, Kátia? E assim fazemos o universo. E dialogamos com ele neste último final de semana. É verdade. E amanhã convidamos você a participar conosco do programa Enigmas na TV Facebook, canal 21 da NET, TV Orkut, às 14h30 com Sônia Rinaldi e com a nossa pauta cultural. Nós estaremos com o Victor Baeza. Ele é um músico autodidata. Mas assim, gente, a surpresa é a idade do músico, né? É verdade, ele é uma criança, né? Então a gente Isso mesmo. percebe, né? Percebe que já veio com o atributo evolutivo dele, né? Ser autodidata em música e tocar sem planilha alguma, né, Kátia?
É verdade. E com certeza será uma belíssima apresentação, assim como nós estamos aguardando ansiosas, né, pelas pesquisas da Sônia, porque tem muita novidade, e nós esperamos vocês. E hoje ainda, olha, a partir das 21h30 tem reprise do nosso programa na TV Mundi, e o tema é Magia com Rubens Saraceni, meu mestre. É verdade. E amanhã estaremos também com Lucimara Parisi, na TV UOL, programa Geração Z, com temas ufológicos bem interessantes também, né? Mostrando às muitas 21 fotos. horas, né? Com certeza, muitas fotos, muitas imagens, inclusive do Congresso, que eu consegui captar no Google aí, entendeu? Então vai ser um programa muito instrutivo e muito legal. E vamos trazer muito esclarecimento nessa área. Perfeito. Então amanhã você estará às 21 horas lá no programa da Lucimara Parisi. Isso aí, Kátia Gaia. O Grupo Crom com o Joel Zia também, que é pesquisador da área paranormal, estará conosco lá, para que a gente possa, infelizmente a Kátia não vai poder, porque ela está compromissada com outros trabalhos, mas estará conosco de corpo e alma, mandando sua energia para nós, né, Kátia? Com certeza, como todos esses anos, este trabalho maravilhoso de transcomunicação instrumental que mudou muito dos meus paradigmas e hoje meus conceitos são renovados. E se ainda assim, hoje, eu me ver diante de alguma mudança, eu mudo novamente e tenho gratidão em dizer, vou por esse outro caminho. Com certeza, porque nós somos sempre eternos aprendizes, né, Kátia? E se um dia a gente saber que errou por ignorância, também a gente vem a público dizendo, olha, até aquele momento era isso que eu sabia, mas eu me sinto apto a mudar, porque afinal de contas, eu sou aprendiz dessa matéria. Eu sou aprendiz dessa matéria chamada vida também, né? Afinal, evoluir é isto. Aprender sempre, independente de errar ou acertar. O aprendizado você vai levar contigo, porque aprendizado remonta a sabedoria e conhecimento. É isso aí. Então, nosso abraço a Suzana Saraiva, da Rádio Excel, a Rádio da Consciência Livre, e aguardamos vocês amanhã lá no Enigmas, na TV Facebook, e na Geração Z de Lucimara Parisi às 21 horas. Gratidão, Kátia Gaia, gratidão, Mauro Dom Pedro. Gratidão, boa noite a todos. Gratidão, planeta Terra. Até o próximo Enigmas Rasgando o Verbo. Acabamos de apresentar Enigmas Rasgando o Verbo.